Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 2. Dentro do palácio. O palácio tinha a aparência de uma beleza frívola, com torres de cristal e enormes extensões de muralhas incrustadas com pedras preciosas de todas as terras conhecidas pelo homem. Brilhava o sol, cintilando em mil facetas, e sob esse brilho havia uma fortaleza. A guarda do palácio, os homens que vigiavam as muralhas e portões do palácio, também era esplêndida de se ver, quase tanto quanto o palácio. Suas armaduras eram cobertas de metais preciosos e cravejadas de pedras preciosas. Alguns dos oficiais pareciam estar cobertos de joias da cabeça aos pés. Corria o boato de que eram escolhidos por sua aparência e promovidos por seu vigor nas camas das rainhas. Fosse isso verdade ou não, era bom lembrar que eles haviam mantido os tronos gêmeos invioláveis por mais de 1000 anos. Nesse período, ninguém havia tomado os tronos à força, e aqueles que tentaram perderam a vida gritando nas masmorras sob o palácio ou foram empalados em suas paredes. Atravessamos a praça a galope. Os guardas no portão principal do palácio se remexeram desconfortavelmente à medida que nos aproximávamos, e mais de uma mão se estendeu até o punho de uma espada cravejada de joias. Parecia que ninguém em Lanta queria ver os guerreiros Altair naquele dia. Isso não me incomodou nem um pouco. Os Altair vão para onde querem, quando querem. De fato, disse que somos vistos com mais frequência quando menos se espera. Harold e eu paramos diante do portão, e nossas lanças se partiram para os lados atrás de nós. Por um momento, eles pareceram vagar sem rumo, mas quando pararam, formaram duas linhas, costas com costas, uma de frente para o palácio e a outra de costas. Suas linhas não eram as linhas retas e rígidas de uma formação lanta, e ouvi alguns dos guardas do palácio rirem. Eles não tinham serviço com as caravanas, ou saberiam que aqueles cavaleiros indisciplinados poderiam levar 10 vezes mais tropas urbanas bem organizadas que eles. Desmontei e entreguei minha lança e rédeas a Orne, e Harold e eu nos aproximamos dos portões juntos. Quase sem pensar, guardei minhas espadas curtas nas bainhas. Havia um cheiro de problemas no ar, o cheiro forte e metálico de sangue. Tem certeza de que era um gromid de 2 dedos? Perguntou Harold. Poderia ter sido um de 3 dedos. Nós dois cuspimos para afastar o mal de tal coisa. Todo mundo sabe que o gromid de 3 dedos é um prenúncio certo e certeiro da morte. Você gosta de viver perigosamente, vulgar. Os guardas diante do portão se alinharam em uma formação de 4 fileiras, lanças apontadas para nossos peitos. Ninguém tem permissão para entrar. Era impossível dizer qual deles havia falado. Couro e armadura rangiam quando as lanças mudavam de posição. Minhas mãos voltaram aos punhos da espada e, por um instante, me perguntei se ela realmente tinha 3 dedos. As areias da vida de um homem podem se esgotar a qualquer momento. Ninguém sabe o número delas. E aquele cheiro estava ficando mais forte. Essas pessoas são uma exceção. Um homem baixo, barbudo e com voz rouca passou por uma pequena porta na muralha ao lado do portão. Sua túnica era multicolorida, com fendas à moda de Lanta, para que outras cores aparecessem quando ele se curvava para nós. Vocês são esperados, é claro. Seus olhos se moveram como os de um pássaro, e ele não conseguiu conter um sorriso irônico ao pousar em nossas vestes simples e empoeiradas. Ele fez um gesto em direção à porta. Por favor, entrem. Meu nome é Ara. Sou o senescal do Palácio Real. Abaixei-me e parei tão de repente que ele quase pisou nos meus calcanhares. Você ouviu falar do que aconteceu no portão? Não era uma pergunta. Eu tinha certeza de que sim. Sim. Ele sorriu untuosamente. Foi uma pena. Pode ter certeza de que o policial em questão já foi disciplinado. Isso não me diz respeito, eu disse. O que você faz com seus oficiais é com você. Estamos aqui para visitar os governantes da sua cidade, de acordo com o costume. Na verdade, eu estava interessado, embora não quisesse que ele soubesse. Se eles tinham mesmo feito alguma coisa com o oficial ou não, queriam que eu pensasse que tinham feito. Queriam nos acalmar, e isso era ainda mais incomum do que a nossa recepção no portão. Lanta nunca se importou com os nossos sentimentos antes. Vi as orelhas de Harold se aguçando e balancei a cabeça. Se não tem interesse em saber como o homem foi disciplinado, talvez queiram tomar um vinho e se refrescar depois da cavalgada. Uma moça, talvez, recém-chegada dos currais de Asmara. Ou 2. Ele sorriu novamente.
Ele sorria demais para o meu gosto, esse Ara, e eu estava começando a ficar irritado com essas tentativas de nos impedir do que deveria ter sido uma simples visita. Além disso, eu estava começando a me cansar de esperar pelo raio. Se ele tinha que cair, que caísse. Lord Harold e eu viemos com um propósito. Aproveite a moça e o vinho você também. Iremos para o grande salão. Comecei a descer o corredor e, num passo, Harold estava comigo. Em 2 passos, Ara esvoaçava ao nosso redor. Vocês não podem. O grande salão está, está sendo usado para uma cerimônia neste momento, uma cerimônia muito sagrada. Vocês entenderão, é claro, que pessoas de fora, se me perdoam por chamá-los assim, não podem ter permissão para testemunhar isso. Meus senhores! Meus senhores! Virei-me para ele, que recuou apressadamente. Estou com vontade de ver esta cerimônia tão secreta. Sugiro que pare de me atrapalhar antes que eu me esqueça da sua posição honrosa. Isso pode significar sua morte, alertou o senescal. Os presságios dizem que minha vida está por um fio. Talvez eu escolha cortar o fio. Mas seu amigo... Harold riu. Se um Altair escolhe morrer, o que outro Altair pode fazer além de matar seu assassino e morrer ao lado dele? Vocês 2 estão loucos. Se formos, Rosney, a loucura é nossa, e não da sua conta. Seria uma pena sujar de sangue essa túnica elegante. Toquei o cabo de uma espada significativamente. O grande salão. Você ofereceria violência aqui, nos corredores do palácio. Não só vou oferecer, como vou dar. E já chega de tantos atrasos. Lidere-nos, ou iremos sozinhos e deixaremos você aqui para os guardas encontrarem. Seus dedos puxavam incansavelmente sua túnica, e ele olhou para nós como se nunca tivesse visto nada parecido antes. O grande salão, Harold sugeriu. Se eu fizer isso, murmurou ele, quase para si mesmo, tanto a sua cabeça quanto a minha poderão decorar as paredes do palácio ao primeiro nascer da lua. Se eu não fizer, vocês certamente... Ele se sacudiu. Muito bem, bárbaros. Parece que tenho pouca escolha. Lidere, senescal, eu disse. Sem dizer mais nada, ele avançou à nossa frente pelo corredor, como se estivesse ansioso para acabar com o que quer que estivesse por vir. Não diminuiu o passo até chegarmos a grandes portas de madeira, com suas superfícies cobertas por entalhes intrincados. 4 guardas estavam parados, rígidos, diante delas. Abra, ele ordenou. Os guardas se entreolharam, incrédulos, e Ara fez um gesto áspero. Lentamente, 2 deles se moveram para pegar as maçanetas das portas. Esforçando-se, abriram as portas. De dentro, vinha música e sons de folia embriagada. Uma cerimônia, eu disse sarcasticamente, e seguimos Ara até o grande salão. Os músicos hesitaram em tocar, mas retomaram a melodia com dificuldade. Murmúrios se espalharam entre os nobres reunidos à medida que percebiam nossa presença. As dançarinas não hesitaram. Seriam chicoteadas se não se apresentassem com maestria ou se parassem sem ordem, independentemente do motivo. Tudo isso aconteceu, mas para mim foi como se tivesse acontecido em outro lugar. Meus olhos estavam fixos nos altos tronos de marfim esculpidos no fundo do salão, ou melhor, nas 2 mulheres que estavam sentadas neles. Eileen e Elana, as rainhas de Lanta. Segundo suas lendas, a cidade foi fundada por 2 irmãs, deusas que desceram do céu e governaram a partir dos tronos gêmeos. Cada uma foi sucedida por sua filha mais velha, e essa se tornou a linha de sucessão Lanta. A filha mais velha sucedeu à filha mais velha. Se uma rainha morresse sem deixar herdeiro, a filha mais velha da outra rainha sucederia, e a segunda filha sucederia a sua mãe. Por meio disso, Eileen e Elana alcançaram os tronos, de modo que os tronos gêmeos foram de fato ocupados por gêmeas. Não era possível diferenciá-los nem por um pequeno detalhe. Cabelos loiro-prateados trançavam-se de forma idêntica, presos no alto e cravejados de pérolas que poderiam ser duplicatas, uma da outra. 4 olhos verdes idênticos examinavam o salão imperiosamente, com rostos que pareciam imagens espelhadas. E, no entanto, eu os conhecia. Eu não era assim desde que eles assumiram os tronos, mas eu os conhecia. E, de alguma forma, eu também sabia, eles estavam ligados aos presságios do meu destino. Se a broca me picasse os ossos, seria por causa dessas 2 mulheres. E se não o fizessem? Se não o fizessem? Agora, havia um pensamento a ser considerado. Você pode se aproximar de nós, Ara, disse Eileen. Enquanto Senescal se apressava para se prostrar, com o suor do medo brilhando em seu rosto, Harold tocou meu braço.
Veja o que está aqui diante de nós. Moraça, eu sussurrei. À direita do estrado onde se erguiam os tronos gêmeos, em um lugar de honra, sentavam-se 3 homens que eu jamais imaginara ver dentro daquelas muralhas, muito menos sentados à direita do trono. Briar, o mais conhecido líder guerreiro dos Moraça, e Daima, considerado o invasor mais bem-sucedido, se é que tal coisa existia entre os Moraça, estavam sentados ali. Mais importante ainda, Ivo, que se sentava à direita de Brecon, rei de todos os Moraça, estava sentado ali. Se você limpasse o esterco de gado dos seus ouvidos, bárbaro, talvez pudesse ouvir quando lhe falam. A voz desdenhosa de Ailyn interrompeu meus pensamentos. Os dançarinos já haviam saído da pista, os músicos estavam em silêncio e todos olhavam para Harold e para mim. Você está convidado a comparecer à nossa audiência, apresentar suas petições e ser entretido conforme convém à sua posição, ela continuou. Meu maxilar se apertou com a risada que a saudou. Ivo riu tanto ao ouvi-la nos classificar entre seus vassalos e peticionários que a grande cicatriz em seu rosto se destacou branca contra o vermelho. Obriguei-me a relaxar, forcei um sorriso no rosto. Sinto muito, Alteza. Eu estava apenas admirando as cortinas do seu grande salão e me perguntando o que faremos com elas nas tendas. Acho que depois de cortadas servirão para tapetes. Houve silêncio no salão. Os nobres aguardavam para ver como as rainhas reagiriam a um bárbaro que falava em tirar enforcamentos das paredes do próprio palácio. Quando eles sorriram, Elana um pouco tensa, os demais caíram na gargalhada. Ivo pareceu um pouco decepcionado. Talvez ele preferisse ter visto nosso sangue no chão e acabado logo com aquilo. Seria interessante ver você fazer isso, bárbaro, disse Ailyn secamente. Quando e como você pretende roubar os enforcamentos? Como deve permanecer em segredo? E quando? Ainda não. Mas avisarei você e sua irmã quando fizer. Seria rude fazer o contrário. Claro. Você não gostaria de ser rude. Seu desprezo era evidente. Sua irmã, Elana, ainda nos observava em silêncio, como se fossemos animais estranhos e raros. Vocês terão seus lugares na audiência agora, como eu disse. Servos vieram nos conduzir a um lugar no meio da multidão, e, ao fazê-lo, minha raiva reacendeu. Harold se enrijeceu e ia falar, mas eu gesticulei, e ele se foi sem as palavras que eu também queria dizer. Seu rosto, no entanto, estava tão sombrio quanto a planície em pleno inverno. Não fomos colocados na cabeceira do salão, entre os nobres mais importantes, como era nosso dever. Não apenas fomos colocados com os mercadores e nobres menores, mas também bem no fundo do salão, onde um mendigo errante, trazido para entreter a multidão, poderia se sentar. Outros criados se aproximaram e, com grande ostentação, colocaram tigelas de perfume no chão ao nosso redor, como se para proteger nossos vizinhos do aroma de cavalos e couro. Pratos de carne, em pequenos pedaços, meio queimada e meio crua, nos foram oferecidos, e taças de vinho de cheiro azedo. As moças que nos serviam eram cozinheiras sem treinamento, vestidas com roupas grosseiras e gordurosas. Até os soldados perto de nós eram servidos por moças perfumadas, vestidas com sedas transparentes. Os homens do outro lado do corredor sorriam abertamente, cutucando uns aos outros e contando piadas por baixo das mãos. Ivo não pareceu se importar muito com isso, mas Briar e Daima riram até parecerem prestes a escorregar de suas cadeiras. Briar derramava vinho por todo o chão. Tais coisas não eram completamente inéditas. Às vezes, o governante de uma cidade se divertia e divertia sua corte insultando visitantes que chamava de bárbaros. O que me preocupava agora era que o insulto estava sendo proferido enquanto os Moraça ocupavam lugares de honra. E eles estavam dispostos a nos subornar com moças sensualmente treinadas, renunciando aos insultos e afrontas, para nos manter longe daquele salão. Essas coisas me preocupavam. Mais uma vez, Ailyn interrompeu meus pensamentos. Minha irmã e eu nos perguntamos por que você veio à nossa cidade. Uma pergunta inócua, feita de forma casual, e ainda assim como o oficial no portão, ela não deveria ter que fazê-la. Há séculos é nosso costume parar nas cidades por onde passamos para negociar, eu disse. Sempre visitamos o governante da cidade para deixar claro que estamos lá para negociar, não para lutar. Certamente não faz tanto tempo desde que outros Altair pararam aqui. Ailyn ignorou minhas palavras, como eu sabia que ela faria, pois afinal eu só havia lhe contado o que ela já sabia. Você não tem outro motivo para vir aqui neste momento? Alguém se mexeu nas sombras atrás dos tronos, mas a raiva voltou a me atingir, e eu não liguei. Ela me sondou desajeitadamente, como se eu fosse estúpido demais para perceber o que ela fazia. Se ela fez isso porque, para ela, eu era apenas um bárbaro da planície ou por uma razão mais profunda,
eu não me importava. Na verdade, há outra razão para minha vinda, uma razão de pouca importância, que não envolve nada de importante, mas uma razão. Harold me lançou um olhar de soslaio, pois aquilo era novidade para ele. Eileen inclinou-se para frente, ansiosa, e até Elana, com a compostura aparentemente quebrada, ouviu com mais atenção. E a razão é: estou procurando escravas. Escravas, ela disse inexpressivamente. Escravas, repeti. Não quaisquer garotas, é claro. Quero um par perfeito, gêmeas, na verdade. O cabelo delas deve ser do mais claro loiro, e os olhos, verdes. Se forem destreinadas ou desajeitadas, não importa. Minha escrava sem dúvida as treinará até a perfeição. Harold falou baixinho pelo canto da boca. Acho que foi o gromit de 3 dedos, afinal. Um silêncio atordoante tomou conta do salão. Eileen me encarou em choque, e Elana pareceu não respirar mais. Então o silêncio foi rompido por uma explosão de gritos e xingamentos. Punhos foram cerrados e mãos foram em direção aos punhos das espadas. Eileen se levantou do trono, com os olhos faiscando. Como ousa? Sibilou. Seu animal bárbaro. Seu corpulento e encharcado de esterco. Ao toque da irmã, ela parou, embora com óbvia dificuldade, e o resto do salão fez o mesmo. Elana sorriu, quase calorosamente, e falou pela primeira vez. Talvez, querida irmã, nossos, convidados queiram ver o futuro deles. Eles falam com tanta confiança sobre roubar enforcamentos, e sua boca se contorceu em desgosto, de outras coisas. Que eles vejam a verdade dos fatos. Instantaneamente, o humor de Eileen se recuperou. Sim. Ela riu. Deixe-os ver o futuro. Sayene. Sayene, apareça e mostre a esses homens o que os espera. Das sombras atrás dos tronos, uma mulher surgiu. Mesmo sem as vestes que ela usava, eu a reconheceria pelo silêncio respeitoso com que todos, exceto as 2 rainhas, a cumprimentaram. Ela era uma irmã da sabedoria, uma vidente. Sua presença confirmou minha decisão de consultar Mayra, a irmã da sabedoria, entre minhas próprias tendas. Sayene curvou-se levemente em direção aos tronos, mas só um pouco. Eu desaconselho isso, minhas rainhas. E eu digo que é para ser feito, interrompeu Eileen. A vidente assentiu, mas sua boca estava tensa. Não era importante o suficiente para ela se opor à rainha, mas ainda assim a irritava. Um acólito bastará para isso, disse ela. Outra mulher se aproximou, também com as vestes de uma irmã da sabedoria, mas com o lenço de uma acólita, uma aprendiz, na cabeça. Ela se curvou para Sayene diante das rainhas, tirou uma bolsa do cinto e começou. Lentamente, derramou um pó, e uma estrela de 5 pontas tomou forma no chão. Harold se mexeu, e na verdade eu também não me sentia confortável. Magia é algo estranho ao homem e, portanto, inquietante. Uma segunda acólita se aproximou com velas, e a primeira as colocou, uma em cada ponta da estrela. Com o encantamento e o toque de um sino, cada vela foi acesa. A acólita escolhida observou o padrão que havia estabelecido e sorriu desagradavelmente para Harold e para mim. O palco estava montado. Eu só podia esperar que a peça fosse do nosso agrado. A escolhida desabotoou suas vestes e as deixou cair. Toda a luz do quarto pareceu de repente se concentrar nela. Era como se sua pele brilhasse. Ela se moveu para encarar o ponto mais alto da estrela e ergueu os braços. Houve silêncio. Então ela começou a entoar um cântico. A princípio, as palavras eram compreensíveis, mas começaram a mudar. Embora sua voz não tenha suavizado, o significado de suas palavras pareceu de alguma forma se esvair, como se não tivessem sido totalmente ouvidas. Então, lentamente, uma mudança começou dentro da figura no chão. O ar dentro da estrela começou a cintilar, como ondas de calor subindo da planície ao meio-dia. Os brilhos aumentaram, ficaram mais fortes, começaram a engrossar e a gelificar. Diante dos nossos olhos, o ar vazio foi preenchido por um tubo escuro, um tubo que começou a exibir imagens. De formas indistintas, as imagens tornaram-se mais claras, mais nítidas, até se tornarem evidentes para todos. Dentro do tubo, Harold e eu estávamos ajoelhados, nus, acorrentados, encolhidos como se estivessem com medo. Sentado ali, sabendo que eu estava sentado ali e não ajoelhado no chão, ainda sentia uma sensação de deriva, de dúvida sobre se eu era real ou se as coisas à minha frente eram. A respiração de Harold era ofegante e seus nós dos dedos estavam brancos, mas a expressão em seu rosto revelava raiva substituindo o medo. Os outros homens, tanto Lantans quanto Moraça,
receberam a visão com pouco mais agrado do que eu. Alguns riram fracamente, motivados pelas risadinhas de suas criadas, mas também sentiram a estranheza daquilo para os homens. Mais uma vez, as imagens se moviam. Elas se encolhiam diante de algo invisível. Imagens de Eileen e Elana surgiram do nada. Eram imagens perfeitas, mas diferentes das mulheres reais, mais altas de alguma forma, mais majestosas, mais imponentes. As falsas Eileen e Elana caminharam em direção aos falsos Vulgar e Harold. De repente, elas empunharam chicotes e começaram a manejá-los com risos e gritos de alegria. As imagens de nós também gritaram, mas com uivos, gritos e súplicas por misericórdia, contorcendo-se no chão de pedra. Com um juramento murmurado, Harold começou a se levantar, mas eu agarrei seu braço e o segurei. Me solta, Vulgar. Há lugares piores para morrer. E há melhores, respondi. Mantenha calma, e ainda podemos sair daqui. Mesmo enquanto me levantava, não sabia o que fazer, mas algo guiou minha mão até a adaga em meu cinto. Percebi que estava sorrindo. O teste da imagem, e talvez nossa saída, estava bem ali. Rapidamente, antes que alguém pudesse se mover para me impedir, saquei a adaga e a atirei, e se atirei em direção ao coração da falsa rainha que chicoteou o falso Vulgar. É compreensível. Os homens ao meu redor me encaravam, sem entender o que eu estava fazendo, mas o acólito viu e gritou, um grito de medo, fúria e negação. A adaga tocou a imagem, e a luz de 1000 sóis floresceu no centro do salão. A luz nos atingiu, atravessando olhos fechados e braços protegidos para penetrar no centro do cérebro. E o som começou. Foi um som que transformou o sangue em geleia, que atingiu a medula, um som ao lado do qual o grito anterior do acólito era como o riso de crianças. O som desapareceu e a luz se apagou. Pontos dançavam diante dos meus olhos quando tentei enxergar, mas consegui descer até o chão. As velas eram poças derretidas, ainda borbulhando devido ao calor. A estrela ainda estava lá, queimada na pedra do chão. No centro da estrela jazia minha adaga, ilesa e nem sequer quente ao toque. A acólita jazia no meio do corredor, como se tivesse sido jogada ali por uma mão gigante. Ela parecia retorcida, de alguma forma sobrenatural. Era como se seu corpo parecesse borrar quando o olho tentava focalizá-lo. Sayene disse algo bruscamente, e os outros acólitos correram para cobrir o corpo. Eles também evitaram olhar para ele, como se a visão fosse insuportável. Ao som da voz de Sayene, o silêncio se rompeu. As pessoas começaram a falar novamente, a respirar e a se mover, mas ninguém em voz alta. Guardei a adaga na bainha. A lâmina está comigo desde que me lembro, eu disse. Foi-me dada quando eu mal conseguia segurá-la. Minha marca está nela com tanta certeza como se fosse minha própria mão ou meu pé. Se a imagem fosse verdadeira, o poder teria recuado contra mim. Não olhei para a forma coberta no chão, mas minha mensagem foi clara para todos. Sayene não estava interessada na veracidade da imagem. Você arriscou colocar aço frio em uma estrela mágica, aço frio que carregava parte da sua força vital. Por quê? Não sei dizer que resposta eu teria dado, mas Eileen me poupou de responder. Não me importa porque ele fez isso, ela gritou. Ele matou uma acólita a meu serviço, matou-a no meu próprio palácio e no meu próprio salão nobre. A própria mentira dela matou, eu disse. Minha vida também estava em jogo contra a verdade da imagem dela. Ela riu, incrédula. Você acha que eu vou deixar você sair daqui depois disso? Você acha mesmo que... Não me importo mais com o que você pensa, interrompi. Vim aqui para anunciar nossa presença. Nossas tendas ficam a oeste e ao sul, a 1 hora de distância. Se seus mercadores quiserem negociar, serão bem-vindos. Com isso, me virei. Harold se juntou a mim e começamos a longa caminhada do salão. Eileen gritava furiosa atrás de nós, com Elana e Sayene lutando para acalmá-la. A cada passo, eu esperava uma flecha atravessando minhas costas, e a pontada entre minhas omoplatas só parou quando as portas do grande salão se fecharam atrás de nós. Harold olhou para mim e ergueu uma sobrancelha. Talvez, disse ele, não fosse um gromit de 3 dedos, afinal.